Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar o Teorema de Rowley e o Teorema do Valor Médio. Os objetivos da aula são enunciar e exemplificar o Teorema de Rowley e o Teorema do Valor Médio e discutir algumas aplicações desses teoremas. Esses dois teoremas são bastante importantes no cálculo e possuem muitas aplicações na matemática. Então, vamos começar aqui a discussão do Teorema de Rowley, que fala o seguinte: se f é uma função que satisfaz as seguintes condições. Primeiro, f é contínua no intervalo fechado AB. F é derivável no intervalo aberto AB. E, além disso, o f de A for igual ao f de B, então existe um número C neste intervalo aberto AB, tal que a derivada de f aplicada neste número C é igual a zero. Então, este teorema pode ser visualizado com esta imagem. Aqui em verde, nós temos uma função f. Note que, se aqui vale A, aqui vale B, essa função está definida nesse intervalo de A até B, e o f de A é igual ao f de B. Além disso, essa função é uma função contínua neste intervalo fechado e derivável no intervalo aberto. Então, essa função satisfaz todas as hipóteses do Teorema de Rowley. Então, o teorema garante que existe um número C entre A e B, tal que a derivada de f aplicada neste número C é igual a zero. Mas, neste exemplo aqui em específico, existem dois números Cs com esta propriedade. No caso, este valor de C aqui, que eu estou chamando de C1, e este valor aqui, que eu estou chamando de C2. Lembrando que, quando eu falo que a derivada aplicada em um ponto vale zero, isso significa que a inclinação da reta tangente neste ponto em específico vale zero, ou seja, essa reta tangente é uma reta horizontal. E nessa curva aqui, nós temos dois pontos que a reta tangente aqui é horizontal. No caso, este valor aqui e este outro valor aqui. Então, o teorema afirma que existe esse número C, mas em alguns casos podem existir mais de um número C, que é o que acontece nessa imagem aqui. E nesta aula nós não vamos demonstrar esse teorema. Então, para a gente aplicar esse teorema, vamos considerar o seguinte exemplo. Verifique se a função f de x igual a x menos 12x mais 3x² satisfaz as hipóteses do Teorema de Rowley, no intervalo fechado de 1 até 3 e, caso afirmativo, determine o valor de C. Então, para a gente poder aplicar o Teorema de Rowley, nós temos que verificar três condições. Primeiro, essa função tem que ser contínua no intervalo fechado, tem que ser derivável no intervalo aberto e o f de 1, no caso aqui, tem que ser igual ao f de 3. Essa função f é uma função polinomial, então ela é contínua e derivável para todo valor de x. Em particular, ela vai ser contínua no intervalo fechado de 1 até 3 e derivável no intervalo aberto de 1 até 3. Então, no lugar desse 2 aqui, é o número 1. Além disso, calculando o f de 1, ou seja, jogando x igual a 1 nessa expressão, nós vamos obter 5 menos 12 mais 3, que vale menos 4, e fazendo o f de 3, vai ficar 5 menos 36 mais 27, que também é igual a menos 4. Logo, as hipóteses do Teorema de Rowley são satisfeitas, ou seja, existe um número C nesse intervalo aberto, tal que a derivada de f aplicada neste número C é igual a zero. Então, para a gente completar o exemplo, falta determinar que número C é esse. E para isso, nós vamos utilizar essa expressão.
a derivada da função f é fácil de calcular. Então, a derivada de f vai ficar menos 12 mais 6x. Né? E se eu quero que a derivada de f aplicada em c vale zero, substituindo c na derivada, vai ficar menos 12 mais 6c. E eu quero que essa derivada seja igual a zero. Agora é só isolar o valor de c. O 12 está negativo, passo positivo. Então, 6c é igual a 12. Isso significa que c é igual a 2. Segundo exemplo, mostre que a equação x² mais x menos 1 igual a zero tem exatamente uma raiz real. Então, neste exemplo, nós precisamos garantir duas coisas. Primeiro, que essa equação admite solução, e segundo, que essa solução é única. Para mostrar a existência, nós vamos aplicar o teorema do valor intermediário. E, para mostrar a unicidade, nós vamos aplicar o teorema de Rolle. Então, primeiro, para garantir que essa equação possui solução. Então, eu vou pegar essa expressão aqui e chamar de função f. Então, seja f de x igual x ao cubo mais x menos 1. Como f é uma função polinomial, toda função polinomial ela é contínua, então f é uma função contínua, e além disso, se eu fizer o f de zero, vai dar menos 1, e o f de 1 vai dar 1. Isso significa que o zero está entre o f de zero e o f de 1. Sendo assim, pelo teorema do valor intermediário, existe um número n entre 0 e 1, tal que o f de n é igual a zero. E se eu estou falando que o f de n é igual a zero, isso significa que essa equação possui solução. Então, nós garantimos que existe essa solução. O que a gente vai fazer agora é provar que essa solução é única. Então, suponha que f possua duas raízes distintas, a e b. Então, se eu suponho que f possui duas raízes distintas, eu estou falando aqui que essa equação possui duas soluções. Né? E se eu estou supondo isso, o que a gente vai fazer é chegar em uma contradição, ou seja, eu não posso fazer essa suposição. Então, suponha que f possui duas raízes distintas, a e b. E se a é diferente de b, eu posso supor aqui, sem perda de generalidade, que esse número a é menor que b. Então, se f possui essas duas raízes, isso significa que o f de a vai ser igual ao f de b, que vai ser igual a zero. Como f é contínua no intervalo fechado de a até b e derivável no intervalo aberto de a até b, pois f é uma função polinomial, pelo teorema de Rolle, note que todas as hipóteses desse teorema aqui são satisfeitas. O f de a é igual ao f do b, ela é contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto. Então, por este teorema, existe um número c entre a e b, tal que a derivada de f aplicada em c vale zero. E nós sabemos que a derivada de f, como f é a função x ao cubo mais x menos 1, vai ser 3x² mais 1. Mas essa derivada aqui, para qualquer valor de x que você substitua nessa expressão, essa conta vai ser sempre um número maior do que zero. Ou seja, nunca que essa derivada aqui vai zerar. Logo, nós chegamos em uma contradição. E eu só cheguei nessa contradição porque eu fiz a suposição que f possua duas raízes distintas, a e b. Ou seja, f possui somente uma raiz real. E isso significa, em outras palavras, que essa equação tem exatamente uma raiz. E dá para a gente visualizar essa informação através aqui do gráfico dessa função f. Então, aqui, entre 0
e 1, o gráfico de f é dado por essa curva, e note que essa função corta o eixo dos x em um único ponto, ou seja, essa função aqui de fato tem uma única raiz entre 0 e 1. E de acordo com o gráfico aqui, essa raiz ela é aproximadamente 0,7. Agora vamos falar um pouco do teorema do valor médio, que é o teorema 2. Se f é uma função que satisfaz as seguintes condições. Primeiro, f é contínua no intervalo fechado, AB, f é derivável no intervalo aberto, AB. Então, existe um número c neste intervalo aberto AB, tal que a derivada de c é dada por essa expressão aqui. Então, a diferença do teorema do valor médio e do teorema de Rowley, primeiro aqui é nas hipóteses. No teorema do valor médio, não exige que o f de A seja igual ao f do B. E também no teorema de Rowley, a derivada de C vale zero, e aqui a derivada de C vale essa expressão. A gente consegue visualizar esse teorema através dessa imagem aqui. Então, aqui em verde nós temos o gráfico de uma função f, que está definida no intervalo de A até B. Essa função ela é contínua no intervalo fechado de A até B e derivável no intervalo aberto. Note que a inclinação dessa reta em vermelho é dada por essa expressão aqui, pois nós podemos construir aqui um triângulo retângulo e este ângulo que vai aparecer aqui é esse mesmo ângulo aqui. Ou seja, a tangente desse ângulo é a mesma tangente desse ângulo aqui. E a tangente desse ângulo vai ser o cateto oposto, que no caso seria essa medida aqui, dividido pelo cateto adjacente, que é essa medida aqui. O cateto oposto, o tamanho desse cateto aqui, é justamente o f de B menos o f de A, e o cateto adjacente vai ser B menos A. Logo, a tangente desse ângulo é o f de B menos f de A dividido por B menos A, que é justamente a inclinação dessa reta em vermelho. E note que, para esses dois pontos específicos da curva, essas duas retas tangentes têm essa mesma inclinação. Então, de acordo com o teorema do valor médio, aquele valor de C que existe, nesse caso aqui, vão existir dois valores de C. Esse primeiro aqui e esse segundo aqui. Exemplo, verifique se a função f de x igual a x ao cubo menos x satisfaz as hipóteses do teorema do valor médio, no intervalo fechado de 0 até 2, e, caso afirmativo, determine o valor de C. Então, primeiro, essa função ela é uma função contínua e derivável para todo valor de x, pois é uma função polinomial. Então, em particular, ela vai ser contínua no intervalo fechado de 0 até 2 e derivável no intervalo aberto de 0 até 2. Logo, todas as hipóteses do teorema do valor médio são satisfeitas, e isso significa que existe um número C no intervalo aberto de 0 até 2, tal que a derivada aplicado em C vai ser igual ao f de 2 menos f de 0 dividido por 2 menos 0. Note que neste caso, o 0 aqui faz o papel do A e o 2 o papel do B. Calculando o f de 2, nós vamos obter 6, e calculando o f de 0, nós vamos obter 0. Por isso que aqui em cima vai aparecer o 6, ou seja, a derivada de f aplicada em C é igual a 3. O que a gente tem que fazer agora é determinar qual valor de C que a derivada de f aplicada neste C vale 3. Para isso, basta utilizar essa expressão. Nós sabemos que a derivada de f vai ficar 3x² menos 1. Então, substituindo o c, vai ficar 3c² menos 1,
que é igual a 3. Esse 1 está negativo, passa positivo, então vai ficar 3c² igual a 4. O 3 está multiplicando, passa dividindo, c² igual a 4. Isso significa que o c vai ser mais ou menos raiz de 4 sobre 3. Mas como o c pertence ao intervalo aqui de 0 até 2, c não pode ser negativo. Por isso que aqui a gente está considerando somente o sinal de mais. Portanto, c vai ser a raiz de 4 sobre 3, raiz de 4 é 2, e a raiz de 3 aqui é a própria raiz de 3. Então, este é o valor de c que o teorema do valor médio garante a existência. Para visualizar esse resultado, nós temos aqui o gráfico da função f, aqui é o valor de c, e a reta tangente, que tem inclinação igual a 3. Teorema 3. No caso, aqui agora nós vamos começar a estudar algumas aplicações do teorema do valor médio. O teorema 3 fala o seguinte: se a derivada de f aplicada em x é igual a zero para todo x em um intervalo aberto AB, então essa função vai ser uma função constante neste intervalo aberto. Nós sabemos que se a função ela é constante, a derivada é zero, e se a derivada é zero no intervalo aberto, então a função vai ser constante neste intervalo aberto AB. Como é que a gente justifica isso? Então, nós queremos mostrar que essa função f é uma função constante. Ou seja, para qualquer valor neste intervalo aberto AB, o f de x vai ser igual ao mesmo número. Então, para isso, eu vou considerar dois números quaisquer nesse intervalo aberto. No caso aqui, eu estou chamando eles de x1 e x2, e eu vou supor, sem perda de generalidade, que o x1 é menor que o x2. Então, como f é derivável no intervalo aberto AB, pois a derivada aqui vale zero, então, em particular, essa função f ela é contínua no intervalo fechado aqui de x1 até x2 e derivável no intervalo aberto de x1 até x2. Pois, como ela é derivável nesse intervalo aberto, ela também vai ser derivável em qualquer subintervalo desse intervalo, no caso, o intervalo aqui de x1 até x2, e se ela é derivável, ela vai ser contínua também nesse intervalo. Logo, pelo teorema do valor médio, existe um número c no intervalo aberto de x1 até x2, tal que a derivada de f aplicada em c vai ser o f de x2 menos o f de x1 dividido por x2 menos x1. Mas como a derivada de f é igual a zero para todo x nesse intervalo aberto, então a derivada de f aplicada em c, sendo c pertencente a esse intervalo AB, pois o intervalo de x1 até x2 está contido aqui nesse intervalo AB, então a derivada de f em c vale zero, então substitui esse valor aqui pelo zero, essa expressão está dividindo, vou passar multiplicando, então f de x2 menos f de x1 é igual a zero, isso significa que o f de x2 é igual ao f de x1, que é justamente o que a gente queria provar. Portanto, f é constante nesse intervalo aberto AB. Corolário, ou seja, consequência do teorema anterior. Se nós temos aqui duas funções f e g, cujas derivadas são iguais para todo x em um intervalo aberto AB, então a função f menos g ela é constante nesse intervalo aberto AB, ou seja, a função f vai ser igual à função g mais uma constante, né, onde c aqui, no caso, é um número real. Esse corolário vai ser usado futuramente no estudo das integrais. E como é que a gente prova isso? Então, nossa hipótese é que nós temos duas funções f e g
cujas derivadas são iguais para todo x no intervalo aberto AB, e o que a gente tem que provar é que essa função f vai ser a função g mais uma constante. Então, seja uma função f maiúscula aqui, que eu estou chamando de função f menos a função g. Logo, a derivada dessa função f maiúsculo vai ser a derivada dessa expressão, que é a derivada de f menos a derivada de g. E como nós sabemos que essas derivadas são iguais para todo x, isso significa que essa diferença aqui vale zero para todo x no intervalo aberto AB. Logo, aplicando o teorema do valor médio para essa função f maiúsculo, como essa função f ela vai ser derivável nesse intervalo aberto, consequentemente, ela também será contínua no intervalo de A até B, e pelo teorema anterior, que no caso é uma consequência do teorema do valor médio, essa função f é uma função constante nesse intervalo aberto AB, ou seja, essa função f maiúsculo é igual a uma constante c, mas essa função f maiúsculo é a função f menos a função g, e, portanto, passando esse g positivo para o outro lado, nós temos que f de x é igual a g de x mais c, onde c é um número real. Observação: devemos tomar cuidado ao aplicar o teorema 3. Por exemplo, para essa função aqui, a derivada dela vale zero para todo x, mas f não é uma função constante. Então, primeiro, f não é uma função constante, pois aqui ela está definida por duas sentenças. Quando x é maior do que zero, a função vale 1, e quando x é menor do que zero, a função f vale menos 1. E por que nesse caso aqui o teorema 3 não pode ser aplicado? Pois o domínio dessa função f não é um intervalo aberto AB, e sim o conjunto de todos os números reais menos o zero. Na verdade, o domínio de f aqui vai ser a união de dois intervalos abertos. E por isso que, neste caso, o teorema 3 não se aplica. E com isso a gente finaliza a aula.